eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere 8 coisas chocantes gravadas à noite. Em 8º lugar, perdido na floresta. Este vídeo começa com um cara gravando seu amigo, enquanto ele está em uma estrada noturna, em viagem. Tudo começa com uma canção, mostrando que os dois estão tendo um ótimo dia de diversão. Quanto mais o vídeo avança, mais longe eles ficam da civilização, entrando até mesmo por estradas de terra. Nessas estradas, os dois são impedidos de passar por uma porteira que estava ali justamente para impedir que certas pessoas passem por propriedades privadas. Eles abrem o portão e vão até o final da estrada, que deveria ser um atalho até o destino deles, mas eles encontram um outro portão, seguido por uma advertência de que eles não deveriam estar ali. Outro aviso pôde ser visto, mas é impossível de ler o que está escrito nele pela falta de luz, e por motivos desconhecidos, os dois decidem parar do lado dessa placa, pegando uma lanterna no porta-malas e indo em direção à floresta, quando esse bizarro som pôde ser ouvido. O barulho assusta os homens, mas não os para, que continuam a avançar para dentro da mata, o que foi um grande erro. Uma criatura bizarra consegue atacar o motorista, enquanto o outro ainda corre para o carro, mas por estar sem as chaves, acaba se dando mal também. Ninguém sabe a origem e muito menos a história completa desse vídeo, que é de 2006, mas é suspeito que seja apenas um vídeo montado. Em 7º lugar, intruso. Essa gravação vem do Reddit, de um usuário que conseguiu gravar algo estranho em sua casa durante a noite, já que ele não sabe se é uma pessoa ou uma entidade paranormal que invadiu a sua casa. Ele utilizava um aplicativo que gravava apenas os ruídos quando as luzes estivessem apagadas, e essa noite, quando apenas a sua mulher e o seu filho de 3 anos dormiam na casa, cliques podiam ser ouvidos. A mulher fala enquanto está dormindo, perguntando: "O que você está fazendo?" E algo a responde com uma única palavra: nada. O áudio foi limpo de ruídos brancos, dando para ouvir mais claramente o que o intruso disse, mas é quase certo que ela foi vítima de uma invasão doméstica, não notando nada por dormir muito profundamente. Em 6º lugar, tragédias da guerra. Um pequeno grupo decide explorar um prédio abandonado, que nos tempos de guerra acabou recebendo um projétil que destruiu uma parte dele. O pior é que esse prédio só era usado por pessoas mais velhas e algumas crianças, aos quais não tiveram o tempo de escapar de lá com vida. Enquanto o grupo explora quase que sem luz alguma, alguns ruídos e sussurros podem ser ouvidos, incluindo um que parece ter dito "reze por mim". Isso os assusta, mas eles continuam com a exploração, topando com uma coisa bizarra e assustadora em sua frente. Eles, obviamente, correram de lá imediatamente, temendo pelas suas vidas. Pelo que deu a entender, o espírito visto por eles era de uma senhora velha ou algo do tipo, e eu não tenho muita certeza se foi montado ou não, pois algumas pessoas disseram que suas reações foram bem desproporcionais aos sustos que eles tomaram. Porém, creio eu que todo aquele medo e pavor teve sim um bom motivo, e que as suas reações foram bem realistas à vista horrível que eles tiveram. Em
quinto lugar, Criatura das Sombras. Esse vídeo tem uma qualidade horrível, mas dá para ver bem a criatura bizarra que aparece nele. No vídeo, dois amigos estão tocando e cantando felizes, enquanto um outro grava tudo, mas o tempo inteiro dá para ver que existe alguma coisa atrás deles, no espaço vazio, como se fosse uma mão. Ao perceber isso, o cinegrafista o filma diretamente, revelando uma criatura bizarra e assustadora que estava os observando das sombras. O cinegrafista avisa aos seus amigos o que estava vendo, mas nenhum deles percebe ou vê nada no local, mesmo olhando em direção a ela. Depois de alguns segundos sendo filmado, a criatura bizarra se move rapidamente, saindo da vista do cinegrafista, que a avista mais uma vez de longe, se movendo daquele mesmo jeito esquisito de antes. O vídeo poderia sim ser uma simples montagem, mas se mover daquela maneira como a criatura conseguiu é um tanto quanto difícil, mas não impossível para algum tipo de artista. Esse foi o único vídeo postado pelo dono dele, não dando nenhum outro tipo de detalhe sobre o que foi visto e se aquilo apareceu de novo. Então fica aí a dúvida no ar, ao qual só você pode responder se é real ou não. Se você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu gostei, alguém vai puxar o seu pé durante a noite. Mas se tu deixar um like e comentar a hashtag salvo, você ficará a salvo durante essa noite. Em quarto lugar, Andando e Falando. Jared Lee Loughner, nascido em 10 de setembro de 1988, é um condenado americano e assassino em massa que se declarou culpado de 19 acusações de assassinato e tentativa de assassinato também. Ele foi responsável pelo ataque de 8 de janeiro de 2011 na cidade de Tucson, em que atirou e feriu gravemente a representante norte-americana Gabby Giffords e matou 6 pessoas, incluindo um juiz e uma criança. 3 meses antes de fazer isso, ele deu um discurso violento enquanto andava pela faculdade comunitária que ele frequentava durante a noite. Isso mostra o estado de espírito perturbado em que ele se encontrava e que também deu um nome bem interessante ao vídeo, conhecido como a Escola do Genocídio. Ele fica falando que genocídio e tortura é o que essa escola está fazendo contra esses estudantes, além de um monte de outras coisas muito sem cabimento, vindas da cabeça doentia dele. Embora não tenha nenhum tipo de coisa sobrenatural para se tornar aterrorizante, esse vídeo mostra um outro tipo de terror um tanto quanto pior do que os outros, já que mostra algo real e que acontece aqui no nosso mundo. Esse homem foi preso, condenado a uma prisão perpétua e outra de 147 anos, ou seja, nunca mais verá a liberdade uma outra vez em sua vida. Em terceiro lugar, Gritos na Floresta. Esse vídeo foi gravado em Mission, Oregon, já bem tarde da noite, por um homem que mora bem próximo a uma floresta. Ele só começou a gravar por ter escutado sons bizarros vindos de dentro dela, acreditando que se trata apenas de algum animal, como uma hiena ou coiote, perdido dentro daquela mata. Ele continua a gravar enquanto os gritos também continuam, até que uns tiros são ouvidos, seguidos de um outro longo e forte grito, que cessam para sempre depois. Eu duvido muito que isso seja mesmo um coiote, já que não faz o menor sentido que alguém esteja caçando um durante a noite. Afinal de contas, um coiote nem é um animal bom para se caçar assim. Alguns disseram que esses gritos pareciam vir de algo maior e mais bizarro, como um skinwalker ou uma criatura mitológica parecida com isso, que estava sendo caçada e morta por alguns corajosos. Porém, isso é só uma especulação, já que nenhuma outra informação sobre o vídeo foi dada
tocada por ninguém. O morador que estava filmando afirma que em toda a década que ele mora ali, nunca tinha ouvido gritos como aqueles vindos daquela floresta. Em segundo lugar, desconhecido. A única informação que esse vídeo possui é uma legenda no seu início, que diz que o vídeo foi gravado dentro de uma propriedade abandonada em 2008. Além disso, diz que também não se tem nenhuma ideia exata do que foi capturado naquele dia pelas câmeras à noite. Um homem está na casa com uma só lanterna fraca, sendo ela a única fonte de luz do vídeo. Ele então abre uma porta e ilumina com a sua lanterna, sendo abordado por algo tenebroso e desconhecido. Eles correm o mais rápido que podem dali antes de serem atacados pelo que quer que seja isso. Alguns afirmaram que isso seria o Reik, uma antiga e conhecida criatura das lendas da internet. E ele até tem uma aparência um tanto quanto semelhante. Em primeiro lugar, famosa e assustadora. A foto dessa criatura de 4 patas tem sido bem famosa na internet há um bom tempo. Criatura essa que é gigantesca e que possui um rosto pequeno e branco. Porém, como vocês podem ver, não é lá essas coisas, e sim um boneco criado por alguns artistas que pretendem vender a sua ideia para algum tipo de filme de terror ou algo assim. Mas a ideia de topar com uma criatura dessas no meio da estrada é no mínimo chocante e assustadora. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.